os limites entre o meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico no Brasil. O que é que você pode pensar sobre isso? Vamos aqui de início, obviamente, a introdução. Apresenta aí esse quadro atual do Brasil, como é que o Brasil se comporta, como é que essas empresas agem no Brasil diante dessa questão. Então, vocês podem trazer um panorama aí atual. Esse agronegócio que avança na região norte, desmatando a nossa floresta, tão importante aí para o nosso bioma, para o bioma da floresta e também para todo o país e região. Como ocorre a questão como ocorrem todos os problemas relacionados às mineradoras, ao polo industrial. Vocês trazem aí um panorama atual. Qual é o grande problema? O grande problema é que a natureza vem dando respostas. E essas respostas aí não é só uma questão de afetar as florestas, os recursos hídricos. Como nós precisamos desses recursos naturais, nós humanos somos afetados. Então, quando eu tenho um desenvolvimento econômico que desmata, extrai recursos naturais, assim, de modo intenso, polui a atmosfera, polui a água, polui o solo. Quando degrada todo o meio ambiente, eu tenho um sério problema, porque afetando a natureza, nós estamos diretamente afetando a sobrevivência humana. Por isso que eu estou diante de um contexto em que eu problematizo isso e eu já estou emitindo aí minha opinião, já estou aí apresentando de certo modo uma tese diante desta questão. O problema atual em que o Brasil vivencia acerca do seu desenvolvimento socioeconômico, no tocante ao meio ambiente, precisa ser ajustado, precisa ser adequado a práticas sustentáveis para garantir um meio ambiente que possa garantir a sobrevivência ao ser humano, que nossa fauna, nossa flora seja protegida e assim vivamos em uma nação em que se tenha desenvolvimento econômico, meio ambiente protegido, homem vivendo nesse contexto. E é sobre isso, sobre sustentabilidade, que nós precisamos discutir, ok? Então é mais ou menos assim que você pode aí construir sua introdução. Panorama atual, problemática por conta da degradação, da extração e sua opinião sobre isso acerca das consequências em que o homem vem sofrendo. Terminada a introdução, nós passamos para o desenvolvimento. São ideias que você pode construir acerca de algumas estratégias. Você pode utilizar exemplos, você pode utilizar o próprio noticiário, situações, no caso aí, a tragédia de Mariana, que é um caso que deixa muito claro o que aconteceu no Brasil há 3 anos, sobre esse avanço, né, sobre essa desobediência com relação à mineradora Samarco. Um outro ponto também interessante no desenvolvimento seria mostrar que o Brasil tem condições de adotar medidas sustentáveis sem conter o desenvolvimento econômico, e isso já é visível. Então eu posso começar o meu primeiro parágrafo abordando sobre isso. Eu já começo destacando que a natureza tem um limite. Ninguém pode devastar essa natureza, devastar, e aí? Chegará um momento que não haverá funcionamento, inclusive, da indústria, porque tanto foi degradado, porque tanto foi devastado. Não haverá mais espaço para desmatar. E a questão do desmatamento não é só a questão de tirar as árvores, mas todo o efeito que causa. Então, quando se pensa no agronegócio que tanto desmata, não devemos nos esquecer dos efeitos de um desmatamento que altera o clima, que promove mudanças climáticas. É comprovado cientificamente que a floresta amazônica contribui com o número de chuvas, o volume de chuvas no país, e aí a gente já percebe uma escassez de recursos hídricos. Nós bem sabemos que essa indústria que tanto polui, que tanto lança resíduos sólidos na atmosfera, que tanto lança aí tóxicos nos rios, nos lagos, nós temos aí uma poluição que diretamente afeta o ser humano, né? O aumento de doenças, a falta de alguns recursos. E essa ideia precisa ser desenvolvida para que você, num ponto crítico, observar o que o homem vem fazendo. Agora, não se esqueça, o homem aí é homem privilegiado, poderio econômico, poderio político. São os industriais, os agropecuaristas, os grandes mineradores. Nós não estamos falando da população comum.
Num segundo ponto, nós poderíamos destacar como exemplo a tragédia de Mariana, que não foi um acidente, ela foi anunciada, os engenheiros, as pessoas especializadas avisaram a quem coordena os trabalhos, a quem dirige a Samarco, não sei bem se foi ao dono, mas esses engenheiros avisaram que a Samarco, naquela região da barragem do Fundão, haveria um rompimento se não houvesse a manutenção. Isso é fato, o noticiário já nos informou. E a Samarco resolveu não parar com os trabalhos. Não resolveu por quê? Vocês podem elucidar o seguinte: capitalismo selvagem, ideal de lucro apenas e não obediência aos limites da natureza. O que foi que trouxe como consequência? Sem precisar criar ideias, apenas colocar aqui o que nós já sabemos, um efeito danoso ao homem, porque vidas foram tiradas, algumas pessoas morreram, ao meio ambiente, no tocante aí à poluição do Rio Doce e em decorrência disso, a sobrevivência daquelas pessoas que dependiam do Rio Doce, tanto para uma agricultura de subsistência como para a pescaria, e além do fator econômico, que há 3 anos as pessoas lá em Mariana dependem da mineração para o trabalho e são lá desempregadas. Então são fatores aí que sem ter condições de serem mensurados. Além de tudo isso, nós temos a outra questão do desabrigo. Essas pessoas ficaram desabrigadas, morando em pousadas, morando em alojamento, perderam seu ambiente, perderam seu local, que nós entendemos aqui por pertencimento. Então, são efeitos danosos quando o quê? Quando o homem não entendeu que a natureza tem um limite. E ele não pode extrair, danificar ao bel prazer, porque isso vai ter um retorno, e o retorno não é nada satisfatório. A gente precisa estabelecer aqui um equilíbrio nesse texto. Por quê? Porque a natureza precisa desse equilíbrio. Então, vocês podem também abordar o agronegócio, a mineradora, o polo industrial, mas lembrando, não apenas colocar esses espaços, esses setores como vilões. Por quê? Porque também são importantes para a nossa economia. A proposta do nosso texto é sobre sustentabilidade. É o equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e a natureza, para que o homem tenha a garantia do bem-estar. Ok? E finalizando aí, mais uma vez, nós estamos diante da conclusão e há de se pensar o seguinte: reafirme sua tese, volte lá ao que você disse, evidenciando que, da forma que o homem vem agindo, nós não teremos a garantia de um bem-estar, talvez até da sobrevivência. Quantas pessoas vão precisar morrer em decorrência desses abusos para com a natureza? Aponte soluções. Nós temos uma legislação. Nós temos um código ambiental, nós precisamos colocar isso em prática. Eu bem sei que não é um tema fácil, não estou aqui dizendo que é simples, nós estamos diante de pessoas de poder econômico e político. E aí vale lembrar a bancada ruralista. Não é fácil garantir toda a legislação do meio ambiente quando nós bem sabemos que os políticos que lá estão, por trás de tudo isso, também são agropecuaristas e eles também não estão se importando com a questão do meio ambiente. Mas aqui é preciso elucidar. É preciso que esses pecuaristas, que esses industriais, que estes mineradores atentem para o grande problema que vem ocasionando ao meio ambiente. E se nada for feito, e aí pode colocar até uma ideia de hipótese, se essa legislação não for colocada em prática, com a fiscalização, até mesmo utilizando recursos tecnológicos, a exemplo de drones, satélites, para saber em que regiões, quais são as regiões afetadas, se nada fizer para conter isso, impedindo o avanço destas práticas não sustentáveis, porque vale lembrar que já foi provado que práticas sustentáveis garantem o desenvolvimento econômico, obviamente. Se nada for feito para conter isso, como será a vida no planeta? Como será a vida no nosso espaço? Então eu quero deixar, no final, colocar esse questionamento. Se nada for feito, como será a vida no nosso espaço? Tudo bem? Então, foi sobre isso que eu quis falar com vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que
eu, você e todos os nossos inscritos podem comentar aqui, podem fazer uma abordagem aqui também muito inteligente e até algo que eu não comentei, porque pode ser sim possível. Nós estamos aqui numa abertura. Nosso canal é democrático e a sua opinião é muito válida. Curta o nosso vídeo, comente, compartilhe aqui no nosso canal. Tudo bem? Então espero por você em mais uma videoaula.